eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nós lemos aqui o Senhor Jesus mais uma vez em ação. E onde Ele está, Ele faz a obra. Amém? E a Bíblia afirma aqui que Jesus curou um menino lunático, com problema mental e possuído por demônios. E o demônio jogava ele no fogo e na água. Um jovem completamente perturbado, já doente e sob a influência de Satanás. É o que mais nós estamos vendo aí. Amém? É notório ver a influência de Satanás sobre a vida daqueles que dão lugar ao diabo. E a Bíblia diz em Efésios que todo ser humano vive sob a influência de Satanás. Todos vivem sob a influência de Satanás. Todos os filhos da desobediência. E a Bíblia afirma que antes de alguém se converter, é a situação de todos. Amém? Tanto desse jovem completamente fora de si, sendo influenciado pelo inimigo, como Pedro falando para Jesus, que ele não ia sofrer daquele jeito, conversando. Mesmo o diabo em ação. Amém? Isso aqui, a fé que é gerada dentro de nós me leva a acreditar nisso. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que quem não tem Jesus é influenciado por Satanás, de alguma forma. Uns dão mais lugar, mas a Bíblia afirma que o diabo, ele age de várias formas. Onde não se encontra Jesus, se encontra a influência dele. Essa é a visão espiritual. Onde não existe o Deus Criador Santo, existe a influência do inimigo, prendendo o ser humano de alguma forma, no temporal, no passageiro. Essa é a obra de Satanás. Não deixar os seres humanos se converter à eternidade, a Deus. Não quer que então ele trabalha para distrair, para tirar o foco. Amém? Ele trabalha contra Deus. Então ele influencia os filhos da desobediência. E aqui nós vemos que os discípulos se apresentaram, não puderam. Não puderam, e Jesus falando, a Bíblia diz que esse menino saiu curado. Amém? Então, o que acontece? A gente tem que fugir do engano. Do engano.
em nome do Senhor Jesus, não vos deixe enganar. O engano não é do Senhor, o engano é de Satanás. Não vos deixe enganar. Então tem alguém enganando. Amém? Eu não estou enganando. Eu não estou enganando. Amém? Então aqui não estamos sendo enganados. Se eu escolher viver no engano, quem está me enganando sou eu. Amém? Amém? Então o Espírito Santo se manifesta para tirar o engano. Em nome do Senhor Jesus. Ninguém vos engane. 1 João 3,7. Ninguém vos engane. Não é para deixar ninguém. Hoje tem um montão de gente enganando. Ele é o pai da mentira, aquele que trabalha contra. Amém? E a Bíblia diz que o príncipe desse mundo está influenciando as pessoas. E é claro que no engano. Vai morrer se comer. Não, não vai morrer nada. Na verdade, vocês vão ser igual a ele. Olha o papel dele. E contra a verdade. Amém? Não deixar a verdade fazer a obra que ela faz. Porque está escrito ali, está escrito aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Ela tem uma obra a fazer. Qual? Libertar o ser humano. Imagina esse, sem noção, esse jovem, daqui a pouco saiu curado. Por causa da palavra de Jesus. O demônio, não tem como. Jesus fala, essa casta aí, ó, só com jejum e oração. Amém? Aí para a vida espiritual, querem isso. Quer fazer o quê? Jejum, ficar sem comer. Não. Está falando de comunhão. Amém? De comunhão com o Pai. De comunhão, porque Jesus falou, é de comunhão, não é porque eu fico sem comer que as pessoas vão ser libertas, não é porque eu fico lá em casa orando, por isso só, não, é muito fácil ficar escondido lá em casa, orando, é muito fácil ficar sem comer e ainda ficar falando que estou sem comer. Não, estou falando de comunhão. O diabo, ele vê nas palavras a presença do santo. A nova vida em ação. É a nova vida, é a presença do santo que liberta do diabo. É a única chance. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, quem vive, o Filho de Deus se manifestou, graças a Deus. Se manifestou, continua se manifestando. Para desfazer as obras do diabo, manter alguém no engano, manter alguém aprisionado. O Filho de Deus se manifestou para isso, amém? E eu tenho que acreditar que o texto de Efésios, do 2, do 1 ao 3, eu faço parte, amém? Eu tenho que acreditar que aquele texto ali, eu estou incluído ali. E ele vos vivificou estando vós mortos. Eu tenho que me considerar morto mesmo, para poder viver. Amém? Sob a influência do maligno, sob o domínio do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu fazia o que estava na minha cabeça. Eu agia de acordo com o meu sentimento, seguindo o curso desse mundo, o mundo ditando, fica preso aqui, eu ficando. Vai buscar ali, eu buscando. Fala disso aqui, eu falando. Amém? O mundo, seguindo o curso desse mundo, é isso. Para onde o mundo me leva, para eu ficar preso aonde? Eu fico. Amém? Mas ele se manifestou para desfazer as obras do maligno. Quer me tirar do caminho dele, é não deixar eu conhecer o caminho dele. Amém? Então, não podemos nos enganar. O diabo faz essa obra, atormenta e vai levando até por cada situação que nós vemos, aí ficamos só impressionados com essas.
Mas não, tem aquela que Jesus não aceitou, expulso, falou, para trás de mim, Satanás. Também não aceitou Jesus. Amém? Porque estava fora da palavra. Como pode ir contra a palavra e tem que acontecer isso? Eu tenho que sofrer. Aí vem Pedro com o maior amor. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás. E aquele amor de Pedro ali não servia, porque estava fora da palavra. Amém? Não serve, é Satanás em ação. Então é muito fácil ver um jovem fazendo barbaridade, correndo, nós vemos isso, correndo para tomar um tiro na cara. E para onde eles estão indo? O que eles escolhem? Se embriagando e andando bêbado, igual nós vemos. Aí ficam né, pressionados. Mas dá para enxergar o diabo de outras formas. Amém? Dá para enxergar a influência do inimigo na satisfação da carne, na busca pelas coisas terrenas, que é ele que faz isso. Porque nada que é do mundo é de Deus. A Bíblia diz. Amém? Amém? Então a gente tem que se livrar desse engano. E nós vemos aqui Jesus fazendo a obra. Amém? E ele nos liberta para nós praticarmos a obra dele. Agora a igreja pratica as obras de Deus. As obras de Deus são as obras de Jesus. Amém? Fazer o quê? Expulsar os demônios de influenciar outras pessoas. Libertar elas do caminho do mal. Amém? Libertar elas do engano. Então, quem vai revelar que está no engano? Ele. Como ele liberta do engano? Revelando o engano. Conhecereis a verdade? Está no engano. Está no engano. E a verdade liberta do engano. Amém? Em nome de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos voltaram em particular conversar com Jesus. E, Senhor, por que nós não conseguimos? Amém? Nesta manhã, falando comigo e contigo. Amém? Jesus que falou que foi por causa da falta de fé. Jesus, sem problema nenhum, respondeu. Vocês não conseguiram por causa da fé. Amém? Amém. Está havendo esse momento em particular com o mestre. Senhor, por que eu não consigo? Porque eu não consigo pregar a sua palavra como é revelado na Bíblia. Porque eu não consigo revelar o amor que o Senhor disse que eu tenho que revelar. Porque eu não consigo buscar e pensar nas coisas de cima como está na Bíblia. Porque eu não consigo. Porque eu não consigo me livrar de mim. Por quê? Está a resposta aqui. Aqui é a resposta. Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade não entra no reino, porque a palavra não está sendo acompanhada de fé. A causa é essa. Amém? A causa é essa. Porque a fé é no nome de Jesus. Jesus está ensinando eles aqui. E eles não iam conseguir nunca, e não vai conseguir nunca. A fé traz o Espírito para dentro. A fé traz o amor para dentro. A obediência vive na obediência da fé. A causa da obediência é a fé. Nós podemos.
Por causa da fé. Ele gera temor dentro. Ele que gera tudo isso. E agora, por que eu não posso? Está a resposta. Ele me livra do engano. Os discípulos não sabiam e foi perguntar, escutaram a verdade. Aí depois, fica em Jerusalém, não sai de lá não. Ficaram. Depois que desceu, passaram a conseguir. Eles passaram a conseguir. Porque eles ficaram lá esperando. E eu tenho que ficar onde Cristo quer para receber. Eu vou receber se eu estiver no local que Ele mandou. Aí eu recebo e sou capacitado. As obras vão ocorrer. Se eu não podia praticar a obra dele, agora eu posso, porque expulsar demônio, agora isso está com a igreja no nome dele, que ele é o cabeça. Ele é o cabeça, e a igreja é plenitude. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Promessa. Não tem nada faltando na igreja dele que ele não supra. É o que diz a Bíblia. Se vocês acreditassem em mim como se deve, vocês iam orar e esse monte aqui ia sair daqui e ia para lá. Claro que ninguém orou e aconteceu isso. Jesus está falando, não tem nada impossível aos olhos dos homens para glorificar o meu santo nome, que vocês pedindo em meu nome não aconteça. Então, por que eu não consigo? Porque vocês não crêem como eu quero. Vocês não creem em meu nome, que está acima de todo nome. É por isso. Amém? É por isso, não adianta, tem que ir para o particular com ele. Por que não conseguimos? Não adianta fingir que está vivendo, que está cheio de conhecimento. Não, vai na presença dele e eu sou isso. Está sendo revelado que eu sou orgulhoso, eu sou mesmo. Está sendo revelado que eu sou carnal, eu sou carnal. Senão nunca vai ser santo. Nunca. Não tem como agradar a dois senhores. Não tem como. Escutaram, mas foram depois porque não conseguimos. A gente queria, mas o querer, a gente queria, mas o querer, não, quem gerou não foi o Senhor, porque é Ele que opera tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. A motivação é o amor. Ele, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aí depois que eu escuto o evangelho da verdade, tendo crido nele, sou selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa significa que, guiados pelo Santo Espírito, o Espírito Santo da promessa que as coisas vão acontecer por causa da presença daquele que gera uma nova criatura. O Espírito Santo é o Espírito que gera a vida eterna. Amém? Amém. E é o mesmo Jesus que está chamando, eles foram no particular e acreditando, vai ter resposta. Geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar? Eles escutaram isso junto com todo mundo, mas depois foram no particular. Os seus discípulos não conseguiram. Eu não consigo me salvar sem Jesus e nem consigo levar outros a se salvarem, porque eu passo mentira. Eu não passo o poder da nova vida. Não tem como passar Jesus. Não saiu Jesus. Não conseguiram. Amém? Não, que foi por causa da... Então, veja bem, por que aquele jovem não foi liberto? Por causa da incredulidade deles. E tinha a influência do maligno lá.
Então o inimigo lá, ele vê um santo, quando se apresenta um santo ou um mentiroso. Porque depois apareceu o santo curado. Amém? Amém. É assim. Então a incredulidade é que atrapalha. Em nome de Jesus, não vos deixe enganar, quem pratica a justiça é justo assim como ele é. Quem pratica o pecado é do diabo. Os filhos da obediência, guiado pelo Santo Espírito, é justo como ele é. Quem pratica, não vive a justiça de Deus, é do diabo, segundo a Bíblia. E são essas palavras que vão julgar vocês no último dia. Quem pratica a palavra, que é influenciado pelo poder do amor, a motivação é o amor. E a motivação do amor, o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, que pegam um versículo para aplicar só para o temporal e o passageiro. Abra a palavra do Senhor em Romanos. Glórias ao Senhor Jesus. Isso aqui não é para ter o conhecimento, que eu posso falar depois. Com várias pessoas eu vou falar isso e vai repetir o versículo, cheio de orgulho que conhece o versículo. Mas isso aqui, as palavras que eu vos tenho falado é espírito e vida. Não é passar que tem o conhecimento, vai passar que tem o poder do conhecimento. Porque é espírito e vida, não é só letra, porque a letra mata, é o espírito que vivifica. Amém? 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Se entregou por todos nós, eu tenho que aceitar esse Senhor, que de um poder incrível desceu e sofreu tudo por mim. Amém? E por você também. Você que pensar que somos justos é um grande pecado, porque ele veio para salvar toda a humanidade vive sob a influência de Satanás. Basta não ter Jesus. Mas sofre, aos olhos de Deus, a humanidade toda sofredora, tanto aqui no engano, como depois no inferno, mas ele veio para desfazer isso. Amém? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como, já que ele fez isso, como nos não dará também com ele todas as coisas? Impossível, amém, irmão? Se eu tomei posse da primeira bênção, é claro que ele tem a mais, que é a nova vida, eu vou receber. Como é que ele não vai me dar? Amém, irmão? Como ele não vai me dar? Todas as coisas. Graças a Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora preste atenção nisso, irmão. Quem? A grande bênção é o amor de Cristo. Amém? A grande bênção é o amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem? Aí quando eu tiver, não interessa que eu esteja passando por causa de Cristo, não interessa que eu esteja passando pela natureza terrena ainda, essa aqui, o corpo físico, não interessa. Não interessa. Não interessa que agora a eternidade é minha. Então a minha preocupação que eu deveria ter, não tem. Então como é que eu passo? Se o amor da eternidade já está aqui, o temporal e o passageiro não tem mais poder sobre onde se encontra a eternidade.
É isso aqui. Seja lá o que estiver acontecendo, 40 convulsões, vai me perturbar? Quem vai me separar desse amor? Isso aqui? Prisões, escreve carta. Vai para a arena com alegria, sofrendo martírio e glorificando, porque eu sou digno de sofrer por ele. Amém, irmão? Quem não se encontra assim, ainda é um incrédulo. Ainda não tomou posse disso aqui. Amém? Porque o grande propósito, aí os discípulos, os 70, saíram, Senhor, Senhor, os demônios e espíritos se sujeitaram a nós. Não se alega por isso, não. Se alega pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus. E ficou melhor que esse versículo, né? Ficou melhor para mim ficou melhor. Amém? Glória a Deus. Quem esconderá? Pois é Cristo quem morreu. Quem nos separar do amor de Cristo, da tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é a bênção. Aqui é a bênção. Amém? Não vos deixe enganar. Onde esse amor se encontra, amém? Amém. Eu vou para os pés do Senhor, sempre orando, e Ele me ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos certeza que vamos receber dEle. Mas tem que ser segundo a sua vontade. Segundo a vontade dEle, Ele é glorificado. Não é para eu ser exaltado, não é para eu aparecer, é para Ele ser glorificado. Amém, irmão? Então, é andar nas obras dEle, obras da fé, na obediência, em nome do Senhor Jesus. Por que eu não estou conseguindo? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E onde existe fé, existe a confiança plena, a firmeza de que não vamos mais. Isso aqui é ensinamento. Por que não conseguimos? Por quê? Porque eu não desejo ardentemente a palavra? Porque eu não procuro deixar todo o engano? Ele gera um temor dentro de nós, é tudo obra dele. Amém, irmão? E ele está aqui, os discípulos perguntaram e receberam, eles ouviram a resposta, o motivo. Mas nós sabemos, diante da palavra de Deus, que esses homens foram curados. Amém? A desobediência, a incredulidade saiu deles. É por isso o menino não foi curado por uma possessão, uma casta de demônios que estava nele, foi? Depois os discípulos, com outro espírito mau, foi falar com Jesus, foram curados também. Eles foram curados, o demônio, o menino visível, lunático, perturbado, e Deus quer que os discípulos façam a obra, eles foram curados também. Amém? E eu tenho que aceitar, assim como o menino, amém? Gerou a cura, trouxeram o menino, não conseguiram, trouxeram a Jesus, então em nome de Jesus, sempre tem que ir a Jesus para ser curado, sempre, amém? Só há cura
com quem tem Jesus. Amém, irmão? Estamos buscando quem tem Jesus durante a semana. Estamos buscando quem tem Jesus. Queremos ser curado. Queremos alguma coisa que está me perturbando, que tem que sair de mim, com entendimento que o Espírito, que Deus lhe dê, Paulo orou pelos Efésios, que Deus lhe dê em seu conhecimento. Conhecimento de quem? Em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação. Os mistérios de Deus, mas com sabedoria para tomar atitudes corretas. Amém? E Ele está dando. E em nome de Jesus está dando. E o que tem que ser tirado, Ele está mostrando para tirar. Naquele grande dia, o julgamento vai ser dessas palavras aqui que estamos escutando. Amém, irmão? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Jesus me fortalece, vai ser notório eu praticando as obras dele, porque segundo a Bíblia ele é o cabeça e cumpre tudo em todos. Não tem nada que necessite uma alma em Cristo que vá ficar desprovido das bênçãos espirituais dele. Amém, irmão? Ele se encontra onde? Queriam saber. Houve uma cura? Houve uma cura. E depois os discípulos, por que nós não? Credulidade. Eles não entraram porque a palavra, a pregação não foi acompanhada de fé, para desfrutar desse poder. Porque se vocês acreditarem, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão orar e um monte, lá o pão de açúcar, vocês vão orar, ele vai sair de lá e vir aqui para o Cobaça. Algo impossível vai acontecer. Vocês vão revelar um amor que o mundo não tem. Vocês vão revelar uma paz que o mundo não tem. Uma alegria que o mundo não tem. Uma paciência que o mundo não tem. Uma outra vida que não tem nesse mundo. Vai acontecer um milagre através de jejum e oração. Que jejum e oração? Quem nasceu de novo, busca e pensa nas coisas de cima, revelando a semana toda que está em comunhão com Ele. Vai pedir para Ele ser glorificado, vai acontecer. E aconteceu com eles, Jesus ensinando para não ficar falando que é assim mesmo, dando desculpa. Jesus disse que não. Com Ele acontece. Se em vós tiverdes essas coisas, já estou vendo, já tem, se tiver, e eu perceber que está crescendo, vocês nunca vão ser ociosos no conhecimento do Senhor. Intimidade, nunca. E é só assim que vai ser aberta a porta para vocês morar no céu. Como criança, se nascer, desejar ardentemente o leite espiritual, não falsificado, enganador, para que vá crescendo. Eu escuto isso, sei da verdade, depois passo a verdade, mas não vivo a verdade. Não. Palavra é espírito e vida, cura. Cura tem que ser revelado que eu fui curado em nome de Jesus. Amém? Por que não? Isso aqui tem que aumentar a fé. Amém? E depois vai ser notório a obediência da fé. Existe uma obediência que é gerada por causa da fé na palavra, no nome, em meu nome, tudo acontece. Eu estou com o nome que está acima de todo nome. A autoridade da incredulidade não fica de pé quando entra o nome de Jesus. Amém? E eu não vou viver essa miséria, essa tristeza. Senhor, por que eu não consigo?
Está repreendido em nome do Senhor. Quem não consegue, não entrou no céu, no reino e nem vai entrar na eternidade. Porque no reino de Cristo não tem esse assunto de que eu não consigo. É claro que eu não consigo, mas com intimidade com aquele que pode todas as coisas, eu passo a conseguir. Amém? E que seja assim em nome de Jesus, que a incredulidade caia por terra no nome de Jesus. Não é pelo que eu conheço, é a nova vida em ação. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.